Bom dia, aqui é o Leocir e hoje vamos entrevistar a professora Kelly, mãe de 3 filhos, inclusive 2 gêmeos, esposa do professor Humberto Tonani, e principalmente ela é uma administradora. Vamos começar com as perguntas. Primeiramente, queria saber por que administração? Oi, gente. Então, obrigada, pela oportunidade de conversar aqui com vocês. Bom, a administração foi, como eu contava para vocês, a última coisa que eu preenchi no formulário lá da inscrição do vestibular, eu sempre gostei de números, na época do ensino médio, gostava muito de matemática, gostava de geografia e gostava um pouco de história, mas mais da parte de geografia humana e tal, então fui procurando cursos que tivessem uma relação, com essas áreas do conhecimento que me interessavam. E aí comecei a ler coisas sobre negócios, sobre economia, e era isso que me interessava, então eu fiquei muito na dúvida se eu ia cursar administração ou economia, que na época não havia o FFS, então a minha opção era a UFSC, que era a Universidade Federal lá em Florianópolis, e eu fiquei, e agora, vou para economia ou administração, e aí preenchi tudo o resto, era um formulário gigantesco. E aí chegou no final e disse, para entregar tem que assinalar um dos dois, E aí eu disse, economia e administração, vai administração mesmo, E a minha escolha foi muito mais por ser um curso um pouco mais amplo, do que economia. Economia é uma coisa muito mais focada, E a administração te dá a possibilidade de estudar qualquer coisa, você gosta de esportes? Então, a administração esportiva é um baita caminho, Se você olhar hoje, a maioria dos times de futebol, por exemplo, são clube-empresa, você gosta de cultura, de arte? Então, tem gestão nisso. Você gosta da área de saúde? Gestão hospitalar é uma área gigante dentro da administração. Então, dá para trabalhar com quase tudo, E foi isso que me tirou de cima do muro, vamos dizer assim, que me atraiu no curso. E não me arrependo, assim, nem um minuto da decisão que eu tomei, De fato, me encontrei no curso. Vejam, eu entrei porque eu gostava de matemática, achando que eu ia curtir finanças e tal. E hoje eu sou muito mais da área de pessoas do que de finanças, Mas é isso, a gente vai se descobrindo com as experiências. Então, apesar das coisas da administração da sua primeira ação, já conseguiu empreender em alguma empresa? Então isso é uma coisa bem interessante da gente conversar, Porque o empreendedorismo às vezes é tido como sinônimo de abertura de empresa, E na verdade não é, é muito mais que isso. Você pode abrir uma empresa sem ser empreendedor, E você pode ser empreendedor sem abrir uma empresa. Então, ser empreendedor é muito mais do que você simplesmente ir lá e ter um CNPJ no seu nome, eu nunca tive o CNPJ no meu nome, mas me considero uma pessoa empreendedora dentro dos espaços que eu ocupo, Porque o empreendedor é essa pessoa que assume desafios, que assume riscos, que faz as coisas acontecerem, que motiva outras pessoas. Então, me vejo, sim, com um papel bastante empreendedor, acho que em todos os lugares pelos quais eu passei, assim, durante a minha trajetória. Agora, voltando um pouco antes da tua história, eu queria saber como foi sua vida acadêmica e onde você cursou. Então, eu fiz o curso de administração na UFSC, Eu me formei em 2005 e durante toda a minha trajetória eu busquei fazer coisas que a universidade me proporcionasse, Eu tive o privilégio, de poder estudar numa universidade pública, numa universidade grande, E que tinha muitas oportunidades, assim como vocês têm hoje, assim, a gente trabalha muito para que vocês tenham as mesmas oportunidades que a gente teve, Então, assim, eu entrei no curso, eu trabalhava, mas trabalhava meio período, então fui buscar coisas que eu pudesse compatibilizar com o meu trabalho. Então, fui monitora, de disciplina, fui voluntária em projeto de pesquisa, fiz estágio, fui membro da empresa Júnior lá, e ali um pouco foi, acho que uma das maiores experiências, que é onde eu mais me descobri, assim, em questão de área mesmo, Porque eu entrei na empresa Júnior, na Ação Júnior lá, que é a empresa Júnior do curso de administração da UFSC, do Centro Socioeconômico, na verdade, que é de mais de um curso. E eu entrei na área de finanças,
E aí teve uma consultoria lá que tinha que fazer na área de gestão de pessoas, foi num período de greve, meus colegas todos que não assumiam a consultoria foram embora, eu disse, sobrei eu e mais 3 ou 4 colegas, a gente se olhou e disse, tá, e agora? Né? Sabe, não dá pra deixar o cliente na mão, agora a gente vai ter que fazer. Né? E aí foi que eu me apaixonei pela área de gestão de pessoas, né? Que eu conheci a área, né? E acabei migrando então para esse caminho. Né? Então a empresa Júnior é um marco bem importante assim na minha carreira. Né? E aí eu tinha muito esse sonho, assim, acho que como muitos de vocês têm, de eu vou fazer administração para trabalhar numa multinacional, para viver de terninho, salto alto e maquiagem, né? E assim, ao longo do curso eu fui vendo que não era exatamente isso que eu queria. Mas quando eu me formei, bateu aquela dúvida, assim, né? Porque eu gostava muito da área acadêmica, eu gostei muito de trabalhar com pesquisa, gostei muito do ambiente universitário. Na minha vida, antes, eu já tinha trabalhado como professora de idiomas, então, trabalhei sempre, desde os 13 anos eu trabalho, então tinha essa experiência, né? Eu gostava de sala de aula, do ambiente de sala de aula, do ambiente educacional, assim. Mas eu ainda tinha aquele bichinho assim atrás da orelha me cutucando e dizendo, puxa, mas seria legal trabalhar numa empresa grandona, né? E aí, na dúvida, quando eu me formei, eu disse, bom, eu vou atirar para todos os lados e ver para onde eu acerto. Daí eu decido, o que eu faço? Então, eu me formei e aí eu comecei a fazer processo seletivo de trainee, fiz para vários, banco, para Vale, fiz para lojas tipo Riachuelo, Renner, sabe? Fiz para todas essas empresas grandes, tudo que abriu eu me inscrevi. Eu disse, o que eu passar, depois eu vejo. Criar um problema, depois eu vejo como é que eu resolvo. Aí, naquela época, abriu o processo seletivo do mestrado. Aí eu disse, vou fazer. Muito incentivada por professores e tal, que achavam que eu tinha vocação para a carreira acadêmica. Eu disse, bom, vou fazer o processo seletivo do mestrado. E abriu 2 vagas para o curso de economia para retorno de portador de diploma, né? Para retorno de graduado. Disse, vou fazer esse negócio aí também. Né? Tinha aquela coisa da dúvida, lembra que eu falei lá na economia e administração, assim, vamos fazer esse negócio aí para ver qual que é. E aí, no fim, assim, né, eu fui fazendo os processos seletivos, alguns eu ia avançando, outros não, né, normal. E aí, chegou no fim, eu estava assim, eu fui aprovada para economia, eu fui aprovada para o mestrado, e eu passei num processo seletivo na época do Banco Real em São Paulo. Eu disse, bom, agora eu tenho um problema mais concreto, né? Atirei para todo lado, agora eu tenho que escolher. E aí eu disse, né? Conversei com meus pais, conversei com a minha família, conversei com meus amigos mais próximos, eu disse, e agora, né? E aí, quando eu pensei assim, em me mudar, em sair de Florianópolis e ir para São Paulo, aí conversei com alguns amigos que eram egressos já do curso, que estavam trabalhando em banco, sobre como era a rotina deles, como era a vida deles fora e tal. E aí acabei optando por ficar em Florianópolis, por fazer o mestrado. E na época eu podia ter 2 matrículas, então eu fazia mestrado e um curso de economia. Eu aguentei um semestre só no curso de economia, que graças a Deus eu mudei de ideia, né, e troquei para administração, porque não era para mim mesmo. E o mestrado eu levei até o final, né, fiz estágio de docência e acabei mergulhando na carreira acadêmica. Quando concluí o mestrado, já logo em seguida entrei no doutorado, e aí passei no concurso da UFFS, e daí a vida foi me levando assim para onde eu fui. Você já trabalhou em empresas, dá para perceber que já trabalhou bastante em empresas públicas, privadas, e sempre gostou de já? Eu sempre fiz trabalho voluntário desde a adolescência, é uma coisa que eu me identifico muito, assim. Me sinto útil, né? Eu acho que é uma coisa que te dá um resultado mais concreto, mais palpável. E até hoje faço trabalho voluntário. Eu sou voluntária de um grupo de apoio materno, né? Baseado em evidências científicas. Então, é uma coisa que eu descobri, assim, quando eu fui mãe, né? Quando eu decidi ser mãe. Como tudo na vida, eu sempre estudei muito para fazer tudo que eu fiz. Então, para ser mãe não ia ser diferente, né? Eu fui estudar para ser mãe, eu preciso entender como é que uma criança se desenvolve, como é que acontece, como é que não acontece. Né? Por que dá para fazer de um jeito e não de outro, né? Por que não usar violência, né? Enfim, eu queria saber os porquês das coisas.
raiz de cientista assim, né, que a gente tem. E hoje eu uso esse conhecimento que me ajudou muito, né, no meu maternário, eu uso para ajudar outras pessoas, né, outras mães que estão vivendo outras realidades, enfim, mas se eu puder ajudá-las a ter um maternar mais leve, né, isso também me ajuda de alguma forma, né, perceber que eu sou útil. Então, hoje é esse trabalho voluntário que eu faço. Aqui na UFFS, então, eu entrei em 2010. Como eu disse para vocês, eu trabalhei em outros lugares antes, trabalhei no Hospital Dia, trabalhei no Sistema Fiesc, enfim, fiz várias coisas, né? Então, trabalhei no setor privado. E por ser da área de gestão de pessoas, a UFFS nasceu dentro do laboratório de pesquisa, onde eu era bolsista no tempo do mestrado. Então, o primeiro presidente da comissão de criação da UFFS era o meu orientador na UFS. E então eu participo, né, eu acompanho o projeto da UFFS desde antes dela se chamar UFFS, né? E aí quando abriu o concurso, eu disse, cara, é lá que eu quero trabalhar, né? Essa ideia de, como eu fiz mestrado e doutorado na linha de gestão universitária, então ver uma universidade começar do zero para mim era um desafio que eu queria estar lá, né? E fiz o primeiro concurso, passei. Na época eu assumi a parte de gestão de pessoas, né? Fiquei 1 ano na gestão de pessoas da universidade. Depois fui chamada para assumir a chefia de gabinete do reitor, então fiquei mais 6 anos lá, ao todo fiquei 7 anos na gestão. E aí, enfim, incompatibilidades ali, né, de linhas de pensamento, inclusive, eu resolvi voltar só para a sala de aula mesmo, nunca tirei o pé da sala de aula. Desde então, acho que eu fiquei, nesse período que eu estava na gestão, eu fiquei 1 semestre só sem dar aula. Então, todos os outros eu fiz questão para dizer que era a sala de aula que garantia a minha sanidade mental, né? Pra lembrar, tipo, sabe aquela semana assim, que você faz um monte de coisa, e você diz, cara, por que eu tô aqui mesmo? Aí eu ia para a sala de aula e dizia, eu lembrei, por isso que eu tô aqui. E aí, né, então, é isso, né? Depois de voltar só para a sala de aula, como se fosse pouco, né? A gente acabou engrenando ali com o movimento Empreende, e aí tudo isso que vocês já acompanham foi acontecendo, assumi a coordenação do curso, durante a pandemia, e aí foi. Hoje em dia, que área você atua aqui na UFES ou em outros lugares? Então, hoje eu atuo basicamente em 2 áreas, né? Que é na gestão de pessoas, né? E na linha de empreendedorismo, né? O empreendedorismo, a linha que eu atuo é essa linha mais que tange com a área de empreendedorismo e inovação, que tange mais com a área de pessoas. Então, eu trabalho com competências empreendedoras, com questões de gênero, né, empreendedorismo feminino, né, as questões étnico-raciais. Então, essa relação assim, do empreendedorismo e da inovação com as questões soft skills, então é muito nessa linha. A administração é um curso muito procurado por muitos jovens, mas disse que é um curso mais procurado por causa de que não sabe o que fazer. E como a senhora disse, eu não estava segura de fazer administração ou primeiro. Então, o que pensa sobre esse caso? Eu sempre digo para os estudantes, quando tem a oportunidade, que a administração é um curso que, na pior das hipóteses, vai ser útil para a vida. Né? Porque a gente sempre vai ter que gerir a nossa EUSA, né? Então, você vai ter que gerir suas contas, você vai ter que gerir tua casa, você vai ter que gerir tua família. Então, sempre vai ter uma coisa para gerir, né? Então, na pior das hipóteses, vai ser útil. Se você tem vontade de levar isso como profissão, é isso que eu falei, ele é um curso que te abre um leque de possibilidades para qualquer área que você possa entrar. Então, e assim, se entrou, não curtiu, ninguém é um poste, né? O que importa é não ficar parado, né? Então, mas entrou, não gostou, troca. Né? Não é o fim do mundo trocar de área, não é o fim do mundo mudar de carreira. Tem pessoas que fazem isso aos 30, aos 40, aos 50 anos e tá tudo bem, né? Mas é um curso que te dá muitas possibilidades. Agora, tem que aprender a lidar com essa amplitude de possibilidades, porque senão é aquela coisa, né? Meu Deus, eu posso fazer o que eu quiser, e daí não faço nada porque eu posso fazer o que eu quiser. Então, precisa encontrar, né, o que você se identifica, vai buscando, né, assuntos que te interessam. Como eu disse, gosto de esporte. Então, começa a se aprofundar nessa linha, né, de gestão do esporte. Eu
gosto muito mais, né? Ou então comece a me aprofundar. Vi que, não, eu gosto de esporte como, sei lá, como espectador, não quero participar desse mundo. Beleza, vai para outra coisa, né? Mas se deem a possibilidade de experimentar. A universidade é o espaço para isso. E ela vai oportunizar várias situações para que vocês aproveitem a universidade, aproveitem o curso, conheçam as áreas, né? A gente tem empresa júnior, a gente tem incubadora, a gente tem projetos de pesquisa, de extensão, liderados por diversos professores. Então, experimentem, né? Se deem a chance de experimentar. Vão atrás, participem um tempo, também não adianta ficar lá uma semana e dizer, não gostei, não deu nem tempo, né? Mas se envolvam nas coisas, né? Usem a universidade, explorem a universidade no melhor sentido dessas palavras, né? A universidade está aqui à disposição de vocês. Nós também. Então, né? A gente gosta de ser procurado, de ser explorado no bom sentido, né? Tipo, usem o conhecimento que a gente tem, perguntem, né? Para que a gente possa alavancar essas possibilidades para vocês. Né? Então, participem das atividades da Atlética, do Centro Acadêmico, da EJ, né? Enfim, tem projetos que são interdisciplinares, se envolvam. É assim que vocês vão descobrir o gosto pelas coisas, é fazendo. Ninguém descobre parado, sentado no sofá. Né? A gente descobre as coisas, o gosto pelas coisas fazendo. E aí só tem um jeito, né? Agora que a gente falou sobre o início da sua carreira, o presente, queria saber mais sobre os seus objetivos, o futuro, o que você planeja no futuro. Eu gosto muito do que eu faço. Isso é uma coisa que eu, assim, né, até brinquei com vocês, inclusive, né, que semana passada eu estava conversando sobre, se eu ganhasse na Mega Sena, né, o que eu faria e tal. E aí a gente estava nessa, se eu ganhasse na Mega Sena, eu faria isso, faria aquilo. Cara, eu acho que eu faria a mesma coisa que eu faço, só que com dinheiro, que é bem melhor, né? Então, assim, tipo, agora a gente está organizando o Desafio Empreende, né? Que vai acontecer no final de semana. Cara, é um trabalhão, a gente tem que ficar buscando orçamento, buscando patrocinador. Cara, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia lá e pagava e deu, entendeu? Tipo, né? Era bem mais fácil. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, de trabalhar com jovens, de trabalhar com o ambiente universitário. Eu acho que eu me vejo fazendo isso no futuro. Óbvio que eu não vou ser aquela velha caquética, né, que vai lá, né? Gente, eu vou ter um amigo para me avisar quando, tipo, professora, deu já seu tempo, vai para casa, bota o pijama. Eu vou ter um amigo para me dizer isso. Porque é importante também, né, a gente saber a hora de parar. Mas assim, eu sou uma pessoa jovem, de idade, de espírito, né? Eu acabei de completar 40 anos, então acho que eu tenho pelo menos mais uns 20 e poucos de caminhada, né? E me vejo muito fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa que inquieta, eu não sei ficar parada, né? Eu sou aquela pessoa que depois de um evento gigante, que deu um trabalho do cão, de 3, 4 noites sem dormir, fico pensando, cara, por que eu fui inventar? Nunca mais eu faço isso. Aí eu durmo 6 horas, no outro dia eu disse, por que a gente não faz a mesma coisa mês que vem, sabe? Eu sou essa pessoa. Tipo, já esqueci, já passou o cansaço, agora preciso fazer outra coisa. Então, eu sou muito movida, assim, por essas iniciativas. Quanto mais maluca, mais me atrai. Então, é isso, assim. E o ambiente universitário é super fértil por essas coisas. Sempre vai ter um doido que vai dizer, boa ideia, vamos lá. Então, me vejo muito, assim, continuando inventando coisas, sabe? Dentro do ambiente universitário. A senhora já falou que a administração não começou a primeira versão. Então, o que recomenda aquele jovem que talvez a administração não seja a sua primeira opção e mude de curso? Não se sentem abalados ou desanimados no momento. Então, na verdade, não é que nem não era a minha primeira opção, é que eu não sabia o que eu queria mesmo. Assim, né? A gente precisa decidir isso muito jovem. Eu tinha 17 anos, gente. É muito cedo para você escolher um curso que você vai... Se escolher uma profissão, pensa com 17 anos, você vai escolher uma coisa que você vai fazer pelos próximos 50. Pelo menos. Né? É uma decisão muito pesada, assim. Então, assim, na dúvida, vai. Experimenta, né? Agora, se você experimentou, né? Sei lá, faz um semestre. Será? Não sei. Faz 2. Né? Mas se dá a chance de experimentar um pouquinho. Também não adianta entrar, fazer meia disciplina e dizer, não é isso, porque não deu tempo ainda. Todo
lugar vai ter dificuldades. Não existe um lugar onde vai ser tudo lindo, maravilhoso, perfeito, né? Onde o chefe vai ser maravilhoso, o trabalho vai ser lindo, só vai ter dias ensolarados. Isso não existe na vida, todo lugar vai ter dificuldade. Agora, uma coisa é resiliência para enfrentar as dificuldades, outra coisa é aptidão para, né, gostar ou não gostar daquilo que você faz. Então, fez um semestre, tá na dúvida, faz o segundo. Tem certeza que não é o que você quer? Cara, só aqui tem 13 cursos, né? Então, assim, edital de transferência abre todo semestre. Ah, mas eu ainda não tenho bem certeza se é um outro curso. Puxa uma disciplina lá, dá para fazer com a matrícula que você tem, né? Conversa com o coordenador do curso lá, já aconteceu de alunos que estão em outros cursos vir conversar comigo, dizer assim, prof, estou cursando letras. Tô meio assim, né? Acho que não é o que eu quero, mas tenho curiosidade para saber como é que é a administração. Faz matrícula na disciplina de introdução à administração. Vê lá você vai ter uma noção, né? Se é a área que te interessa, se não é, se você achar que é, pede transferência, né? Então, assim, só aqui são 13 opções. É impossível que a gente não consiga se identificar com nenhuma, né? Mas eu até brinco que lá em casa nós vamos ter uma exigência, né? Essa coisa do, os pais influenciam na decisão profissional dos filhos. Não, eu não vou, né? Não vou influenciar na decisão, mas tem que estudar. Isso é um fato. Vai ter que estudar, né? Vai ter que ter um curso superior. Vai ser em música. Fechou, mas tem que ter um curso superior, né? Vai ser em filosofia. Tudo bem, mas tem que ter um curso superior. Vou fazer engenharia. Ótimo, mas vai ser um curso superior. Não importa a área, mas tem que estudar. Porque é isso, né, gente? A única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. Então, é isso. Essa pergunta pode ser meio delicada, até fiz uma vez, que é como conciliar a sua vida pessoal com a sua vida administradora. Então, na verdade, a gente usa muito dos conhecimentos de administração para gerir em casa também, né? Mas assim, o professor Humberto e eu, nenhum de nós tem família aqui, né? Nós viemos por conta da universidade, e aí construímos nossa família aqui. Nós temos 3 filhos, né? A mais velha tem 8 anos e os gêmeos têm 5. E a nossa rede de apoio aqui é a escola das crianças, né? Então, assim, frequentemente a gente não dá conta das coisas, né? Mas tá tudo bem. Então, assim, é aquela coisa, como é que você faz para dar conta de tudo? Eu disse, é bem fácil, eu não dou conta de tudo, né? Tipo, eu faço tudo, né? Eu dou aula, eu cuido, né? Tem projeto, tem isso, tem aquilo, cuido da casa, cuido dos filhos, tudo meia boca, mas eu faço tudo, né? É um pouco isso às vezes, né? Mas é aquilo, a gente tem que eleger prioridades, né? Como na gestão, a gente tem que eleger prioridades. Tem momentos que o trabalho vai exigir mais, né? E aí naquela semana não vai dar para ter 5 cores no prato, né? Vai ser pizza, janta. Beleza, semana que vem a gente se empenha e vai ter brócolis, cenoura, tomate, né? Então assim, naquele dia não tá atrasado, precisa dormir, tá cansado, a criança capotou no sofá. Não escovou o dente, meu Deus, no outro dia faz um faxinão, segue a vida, né? Não acho que a questão é muito essa, assim, eleger prioridades e escolher as batalhas, né? Tem momentos que o trabalho vai exigir mais, tem momentos que a família vai exigir mais e tem que ir balanceando, né? E é assim que a gente tenta lidar com tudo. Quando o problema está muito grande, a gente esconde um pedacinho dele embaixo da tapete, a gente vai fazendo por partes, né? Uma hora a gente vence. Mas é isso. Só isso. Só que para finalizar, a gente queria perguntar para você o que você diria para pessoas que estão ingressando no curso de administração hoje em dia? Estudem, leiam, vou dizer de novo, leiam, porque isso é bem importante. A gente perdeu o hábito da leitura e quando a gente lê, a gente tem mais informação, a gente escreve melhor, a gente tem um melhor vocabulário, a gente ganha mais argumentação para discussão. Ler é fundamental. Então, façam isso e leiam de tudo. Não precisa ler só livro técnico. A partir de agora eu só vou ler livros técnicos. Não, leiam de tudo. Bula de remédio serve, sabe? Tem que ler de tudo um pouco. Hoje, com a coisa das redes sociais, as coisas ficaram tudo muito breves e muito, né, muito superficiais. Então, a gente precisa de profundidade, né? E isso a gente só consegue estudando.
Então façam isso, aproveitem o curso, aproveitem a universidade, participem das coisas, se envolvam com projetos que vocês tenham afinidade, de todos os tipos, culturais, interdisciplinares, de pesquisa, de extensão, né? Preencham o tempo de vocês com coisas úteis. Né? Porque eu não tenho a menor dúvida de que isso vai fazer diferença na constituição de quem vocês são e do profissional que vocês serão logo mais adiante. Né? Vocês vão gerir equipes. Então, assim, se a gente quer criar um ambiente organizacional que seja mais humano, que seja mais respeitoso, que seja mais acolhedor, isso começa pela nossa experiência, né? Pela nossa bagagem. Então, por isso que eu disse, a multiplicidade de coisas vai desenvolver em vocês soft skills, vai desenvolver em vocês habilidades relacionais. E é isso que vai tornar vocês melhores gestores de qualquer área logo ali na frente. Finalizamos a coisa, agradeço a sua paciência. Imagina. Participação. Muito obrigado. Imagina, estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Sucesso. Obrigado.